Invocando a proteção de Deus no início de nossos trabalhos legislativos, queremos reverenciar nossa pátria em seu símbolo augusto, que é a bandeira do Brasil. Salve, Pátria Amada! Quero cumprimentar a todos os presentes, ilustres vereadores, funcionários desta Casa de Lei. Agradeço, assim, a presença dos nobres colegas nessa primeira sessão ordinária. Quero cumprimentar ao público presente, ao Mauro, que vem ali batalhando também. Sejam todos bem-vindos. Solicito, assim, a primeira secretária que faça a chamada dos vereadores presentes e, em seguida, a leitura da pauta do dia. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, demais colegas vereadores, ao público presente, os funcionários desta casa, os ouvintes pela internet e pela rádio amanhã. Lista de presença. Primeira sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Palmeira do Oeste, realizada em 4 de fevereiro de 2019. Antônio Ponce Soler, Cristiane Perinetti, Edmar Antônio Dias, Jesus Donizete Zucato, José Roberto Bortolozzi, Nelson Sotana, Valdir Semensati de Moraes, Walter Montanari, Vils Pereira Reis. Pauta do dia. Primeira sessão ordinária de 4 de fevereiro de 2019. Ofício número 4, 2019, Câmara Municipal, no qual o Poder Legislativo solicita ao Departamento de Estrada e Rodagem DER o recapeamento asfáltico do trevo do acesso do bairro Macumã, quilômetro 317, rodovia São Paulo, 563, na interceptação com a Estrada Municipal Miguel Meleiro. Ofício número 31, 2019, Gabinete do Prefeito, no qual o Poder Executivo consulta esta Casa sobre a viabilidade e acolhimento, apreciação e votação em regime de urgência especial dos projetos de lei de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 03, de 1º de fevereiro de 2019. Altera o dispositivo da Lei Municipal 2.667, de 6 de fevereiro de 2018 e da outras providências. Projeto de Lei número 004, de 1 de fevereiro de 2019. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 486.603,45 e da outras providências. Projeto de Lei número 5, de 1 de fevereiro de 2019. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 303.624,72 e da outras providências. Dispõe sobre a doação de cores de bandeira do município em suas formas usuais e representativas e da outras providências. Indicação número 1, 31 de janeiro de 2019, de autoria dos vereadores José Roberto Bortolozzi, Antônio Ponce Soler, Cristiane Perinetti, Jesus Donizete Zucato e Valdir Semensati de Moraes. Indica reparos nas valetas para correto escoamento das águas pluviais na rua Duque de Caxias, esquina com a rua Antônio Fernandes Garcia. Indicação número 2, de 31 de janeiro de 2019, de autoria dos vereadores José Roberto Bortolozzi, Antônio Ponce Soler, Cristiane Perinetti, Jesus Donizete Zucato e Valdir Semensati de Moraes. Indica designação de estacionamento privativo para os idosos nas vias públicas do município. Indicação número 3, de 1º de fevereiro de 2019, de autoria dos vereadores José Roberto Bortolozzi, Antônio Ponce Soler, Cristiane Perinetti, Jesus Donizete Zucato
Evaldir Semensati de Moraes, indica reparos no canteiro de toda a extensão da Avenida Florindo Sestari em razão das erosões causadas pelas águas pluviais. Indicação número 4, de 4 de fevereiro de 2019, de autoria dos vereadores Cristiane Perinetti, Antônio Ponce Soler, Jesus Donizete Zucato, José Roberto Bortoloso e Valdir Semensati de Moraes, indica melhoria na iluminação pública da Avenida Catanduva nas proximidades do cemitério municipal. Indicação 5, de 4 de fevereiro, de autoria dos vereadores Cristiane Perinetti, Antônio Ponce Soler, Jesus Donizete Zucato, José Roberto Bortoloso e Valdir Semensati de Moraes, indica a construção de quebra-molas na Rua Brasil, em frente ao velório municipal. Indicação número 6, de 4 de fevereiro de 2019, de autoria dos vereadores Cristiane Perinetti, Antônio Ponce Soler, Jesus Donizete Zucato, José Roberto Bortoloso e Valdir Semensati de Moraes, indicam a adequação da drenagem das águas pluviais na Avenida Catanduva, ao lado da Praça do Cemitério Municipal. Indicação número 7, de 4 de fevereiro de 2019, de autoria dos vereadores Valdir Semensati de Moraes, Antônio Ponce Soler, Cristiane Perinetti, Jesus Donizete Zucato e José Roberto Bortoloso, indica instalação de ponto de energia na área ampliada do cemitério municipal a ser utilizado pelos profissionais que trabalham no local. Moção de pesar número 1, 17 de janeiro de 2019, de autoria da Câmara Municipal, pelo falecimento de Adonício dos Santos. Em cumprimento ao artigo 39, parágrafo 8 do regime interno desta Casa, iniciaremos a votação das comissões permanentes para o biênio de 2019 e 2020. Solicito, assim, a primeira secretária que faça a leitura da composição das comissões permanentes sugerida por esta mesa diretora. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Presidente, Valdir Semensati de Moraes. Relator, Edmar Antônio Dias. Membro, Jesus Donizete Zucato. Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos. Presidente, Jesus Donizete Zucato. Relator, Cristiane Perinetti. E membro, Vilso Pereira Reis. Comissão de Política Urbana, Obras e Administração Pública, Meio Ambiente, Defesa dos Direitos do Consumidor e Serviços Públicos Municipais. Presidente, Valdir Semensati de Moraes. Relator, Edmar Antônio Dias. E membro, Cristiane Perinetti. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esportes e Promoção Social. Presidente, Jesus Donizete Zucato. Relator, Edmar Antônio Dias. Membro, Valdir Semensati de Moraes. Está em discussão a composição das comissões permanentes sugerida pela mesa diretora para o biênio de 2019, 2020 e a palavra está franqueada. Está em votação a composição das comissões permanentes sugerida pela mesa diretora. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários se levantem. Composição das comissões permanentes aprovada por todos os vereadores desta Casa. Nesta primeira sessão ordinária, os senhores vereadores receberam para apreciação cópia das atas da 19ª sessão ordinária de 2018 e 4ª sessão extraordinária de 2018, que serão discutidas e votadas na próxima sessão ordinária. Declaro assim instalada a fase do expediente. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Este é o momento para que sejam justificados
ou feito verbalmente os requerimentos, indicações ou moções que consideram necessário, e a palavra está franqueada. Com a palavra, o vereador Jesus Zucato. Senhor presidente, vice-presidente, primeira secretária, os funcionários dessa casa, os nobres vereadores aqui, a plateia aqui presente, fico-nos honrado com a presença de todos aqui, Fernandinho, Eduardo, o Gi, Jorginho, a Milene, o ex-vereador João da Farmácia, seu Porfírio, Sandra, Marilde, Alberto Perucho, Maurão, que honra ter vocês aqui nessa primeira sessão ordinária do ano 2019. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de a gente estar aqui e peço que Ele nos ilumine para que a gente possa estar trabalhando aí em benefício ao município, com sabedoria, discernimento, e que Deus abençoe a todos. E também uma boa noite a todos que nos ouvem pelos meios de comunicação. Senhor presidente, aproveitando essa oportunidade, quero fazer aqui uma indicação. Fui procurado hoje, inclusive pelo Gi, né, Gi? Lá na praça, ali na Coab João José Dias, em frente ao mercado São Bento ali, está tendo várias lâmpadas queimadas, parece de 4 só tem uma funcionando, é isso, né? Então é indicação para que o prefeito possa estar tomando as providências e estar trocando essas lâmpadas aí, que é para segurança, né, da população ali, que é um ambiente que é bem frequentado, então não pode estar escuro, né, tem que ter a claridade adequada. E quero reiterar também aqui, a gente já fez várias indicações nesse sentido, a respeito lá do Centro Comunitário da Coab Luiz Palata, né, está cada vez mais sendo deteriorado lá o aterro lá, o alicerce, daqui um dia está chegando nas paredes do salão o barranco que vai com as chuvas. Infelizmente não está chovendo tanto para isso, mas de repente a chuva pode estar chegando e complicando ainda a estrutura daquele prédio. Então que seja tomada as devidas providências ali para ser feita uma manutenção para preservar aquele prédio que é de uso de todos. É só isso, obrigado. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Eu pediria que o vice-presidente, por favor, para mim fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, funcionários desta Casa de Lei, nobres colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pela internet. Amanhã, posteriormente, vão ter a oportunidade de cumprir com o seu papel de cidadania e estar nos acompanhando via rádio. E falando em cidadania, a gente gostaria de cumprimentar a cada um de vocês, o João da Farmácia, que tem trabalhado aí nessa vereança, e assim, de uma forma geral a todos. É muito importante que os munícipes façam suas indicações e venham aqui conferir, e vejam que realmente é um trabalho sério. Parabéns, Gi, por ter feito a indicação através desse nobre colega, e ele muito bem poder estar representando, e com certeza tem o apoio desta Casa de Lei. Muito obrigado pela presença de todos. E parabéns, Jesus, pelas indicações, reiteram as mesmas. Vejo a tua preocupação com aquele centro comunitário lá da Coab, e tenho certeza que é a preocupação desta Casa de Lei.
E, se me permite, eu tenho certeza que cada um está levando para o senhor prefeito essa opção de melhoria. Quanto às valetas de escoamentos da Duque de Caxias, esquina com a Rua Antônio Fernandes, também fui procurado por moradores daquela rua, que se diz indignado que não se acerta aquele buraco. E disse do compromisso do Executivo e também desse Legislativo que íamos estar levando. Realmente fomos lá conferir, realmente precisa de ser reparado. Quanto ao estacionamento privativo para idosos, pelo menos que fosse adotada essa situação no centro, aqui em Palmeira. Isso nos mostra uma cidade parceira, uma cidade que busca, que tem respeito para com os idosos, e quem está pedindo são os idosos. Então, esta Casa de Lei está levando até o Executivo. Quanto ao reparo dos canteiros da Avenida Florindo Sestari, eu acho que a cidade se mostra cuidada, zelada pelas entradas, pelo início. E é muito importante que o Legislativo nos atenda e dê continuidade nesse projeto de estar arrumando aquela calçada. Fica ruim ver aquelas árvores, todo o buraco ali naqueles canteiros, e realmente precisamos acertar essa situação. Enfim, são tantas situações, pontos de melhoria. Ali próximo do cemitério, a iluminação, próximo ao velório, e assim por diante. A drenagem da água lá na Catanduva. Enfim, são todas essas solicitações que temos aí para o senhor prefeito, e na certeza que ele vai nos atender, vamos continuar trabalhando e olhando para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários dessas casas de lei, os amigos de Palmeira do Oeste se encontram nessa noite, os que nos acompanham via internet, que com certeza amanhã, ao meio-dia, nos acompanhará na nossa rádio comunitária. O que me traz essa tribuna, senhor presidente? Primeiro, cumprimentar a todos os vereadores indicantes que fizeram suas indicações, preocupados com o município, e que aquelas pessoas que depositaram o voto de confiança em todos os vereadores que aqui hoje representam o Legislativo de Palmeira do Oeste. A princípio, senhor presidente, gostaria de fazer uma indicação verbal. Eu, sexta-feira, fui procurado, estou tentando lembrar o nome da senhora lá, que mora no Limoeiro, a respeito dos lotes lá. E eu tive lá, dando uma olhada, realmente, os lotes vazios, todos os lotes vazios, não só lá, na cidade inteira, está um abandono. E hoje, que esse criame de escorpião, com combate à dengue, eu não sei se existe uma lei municipal já, e se existe essa lei, que aplica essa lei, seu Tonico. Eu acho que tem que multar. Primeiro a prefeitura notifica, e depois, se não tiver respaldo da população, tem que multar. Então, eu gostaria, não sei se é em forma de indicação ou requerimento, que chegasse à mão do senhor prefeito. E também gostaria de fazer outra indicação verbal, que fosse feito o mais rápido possível uma operação tapa-buraco nessa vicinal que liga Palmeira do Oeste ao distrito de Dallas. E que essas chuvas constantes realmente tem buraco um encostando no outro. Gostaria que o senhor prefeito municipal atendesse essa indicação nossa. E já aproveitando a oportunidade aqui, eu vou falar sobre essa emenda da lei municipal aqui, que está entrando hoje. Eu vou ser a favor do pedido de vista e vou explicar por quê. E já vou adiantar que eu sou a favor da lei. Se o pedido de vista não passar, eu voto a favor da lei. Por quê? Quando essa lei foi promulgada, eu fui presidente dessa casa. E foi eu, os presidentes, que promulgou a lei. Sou a favor da lei.
batalhei. Na época, rolaram eu até como testemunha lá no Ministério Público, fui. Mas, no meu entender, eu acho que não tem esse desespero, essa pressa toda. E pelo bom andamento dessa casa, nós estamos começando o 3º ano legislativo. Viu, senhor presidente, com bom senso, se o senhor colocasse isso aí, que os senhores vereadores, que a gente tivesse um entendimento melhor. Haja vereador que acha que não teve nenhuma mudança na lei, haja vereador que tenha. Então, que a gente sentasse, nós amadurecesse essa ideia e voltamos aqui a favor. E já vou adiantar que o meu voto é a favor da lei. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada aos nobres vereadores. Declaro instalada a fase da ordem do dia. Informo aos vereadores que o assessor jurídico emitiu parecer favorável aos projetos de lei apresentados em pauta. O prefeito municipal, através do ofício número 31/19, consulta esta Casa de Lei sobre a viabilidade de acolhimento, apreciação e votação em regime de urgência dos projetos de lei de autoria do Executivo apresentados em pauta. Um por um. O regime de urgência vai ser votado um por um. Projeto por projeto. Iniciaremos a discussão e votação do regime de urgência de cada um dos projetos de lei apresentados em pauta separadamente. Está em discussão o regime de urgência do projeto de lei número 3, de 1 de fevereiro de 2019, referente à concessão de cartão de alimentação aos servidores do município no valor de R$ 110, e a palavra está franqueada aos vereadores. Está em votação o regime de urgência do projeto de lei número 3/19. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários se levantem. Regime de urgência do projeto de lei número 3/19, aprovado por todos os vereadores. Está em discussão o regime de urgência do projeto de lei número 4, de 1 de fevereiro de 2019, referente à autorização para abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 486.603,45, destinado à pavimentação asfáltica do Parque Industrial. E a palavra está franqueada aos senhores vereadores. Está em votação o regime de urgência do projeto de lei número 4/19. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários se levantem. Regime de urgência do projeto de lei número 4/19, aprovado por todos os vereadores. Está em discussão o regime de urgência do projeto de lei número 5, de 1 de fevereiro de 2019, referente à autorização para abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 303.624,72, destinado ao recapeamento asfáltico de ruas e avenidas do município. E a palavra está franqueada aos senhores vereadores. Está em votação o regime de urgência do projeto de lei número 5/19. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários se levantem. Regime de urgência do projeto de lei número 5/19, aprovado por todos os vereadores. Está em discussão o regime de urgência do projeto de lei número 6, de 1 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a adoção de cores da bandeira do município em suas formas usuais e representativas, e da outras providências. E assim a palavra está franqueada aos vereadores. Com a palavra, o vereador Edmar.
Queria cumprimentar a mesa dessa casa, o senhor presidente, vice-presidente, primeira secretária, senhores vereadores, plateia que nos honra com a sua presença, a todos, os funcionários dessa Casa de Lei, aos que nos acompanham via internet e aqueles que nos acompanharão amanhã pela rádio. Me traz essa tribuna. Eu queria pedir vista desse projeto de lei número 006. Em primeiro lugar, por opinião minha, não ter uma que não deveria estar passando por regime de urgência, devido que é um projeto que já existe, o mesmo projeto, no mesmo teor, aprovado no dia 15 de maio de 2006 por essa casa, que dispõe sobre a adoção das cores da bandeira aos prédios públicos, aos veículos. Ou seja, foi aprovado por essa casa, na época alguns dos vereadores aqui presentes estavam também, uns aprovaram, outros foram contra, mas a lei foi aprovada. E ela foi promulgada e ela existe. Agora, para mim, está vindo um projeto de lei hoje do Executivo pedindo aprovação em regime de urgência, em primeiro lugar, não sei porquê. E eu queria uma justificativa, porque o teor da lei é idêntico, igual. E essa mesma lei, ela está automaticamente sendo aprovada, está revogando a outra lei, que é a mesma. Inclusive, eu queria, como não veio justificativa, o parecer do jurídico desta casa, mal fundamentado, desculpe o doutor Luciano, que ele veio aqui como se fosse um Gilmar Mendes aqui. O projeto de lei em exame deve necessariamente ser aprovado pelos membros do Legislativo. Ou seja, nós é obrigado a votar. Não sei o motivo, porque não veio um motivo aqui na lei dizendo, ó, vai aprovar essa, porque quando você vai automaticamente acabar com a lei, você autorizando a lei, você vai revogar, você deveria estar revogando ela ou em parte ou integral. Agora você está aprovando uma lei igualzinha, idêntica. Até depois, eu queria pedir para vocês que ajudassem no pedido de vista, que eu queria levar o conhecimento, às vezes, de um professor aí da língua portuguesa, porque eu, na minha opinião, não vi mudança. Trocaram duas palavras, mas o sentido ficou o mesmo. Eu queria só que vocês votassem a favor do pedido de vista, para que nós pudéssemos discutir ele aí, que, na minha opinião, não tem justificativa, sem justificativa por parte do Executivo e por parte do jurídico desta casa. Peço o apoio de vocês. Muito obrigado. Continua em discussão o regime de urgência do projeto de lei número 6/1 de 2019, que dispõe sobre a adoção de cores da bandeira do município em formas usuais e representativas e da outras providências. Então, a palavra continua franqueada sobre o regime de urgência. E o regime de urgência está em votação. Sim, nós estamos discutindo aqui, nobres colegas, o regime de urgência, não o projeto. Posteriormente vamos discutir o projeto e sim vamos dar continuidade. Então, continua franqueada para os nobres colegas o regime de urgência do projeto. Está em votação o regime de urgência do projeto de lei 6/19. Os favoráveis fiquem sentados.
nós estamos em discussão, Wilson, o regime de urgência. Posteriormente, nós vamos discutir o projeto e acatar. Beleza. Então, está em discussão o pedido de vista do nobre colega Edmar e a palavra está franqueada aos nobres colegas. Com a palavra o vereador Valdir. Boa noite, senhor presidente, secretária, demais colegas vereadores, funcionários dessa Casa de Lei, público presente, aqueles que nos acompanham via internet e via rádio. Bom, eu ia deixar para comentar depois na discussão do projeto, mas já que é para se comentar agora, eu acho que está fazendo tempestade em copo d'água, porque está bem claro ali qual é a diferença. Então, eu só vou comentar aqui, essa mudança aí só veio para regularizar a situação da lei. A lei anterior obrigava o município a pintar todos os prédios públicos, inclusive os já construídos e reformados. A lei a ser aprovada visa determinar que somente devem ser pintados com as cores da bandeira os prédios públicos que sejam agora construídos ou reformados. O mesmo ocorre com os veículos, que devem manter as cores originais e somente serão pintados com as cores da bandeira quando necessitar de reforma e não for mantida a cor original. Então está bem simples, né? Eu acho também que isso aqui ia ser discutido mais à frente, mas se já vamos votar o pedido de vista, então para esclarecer. Os demais projetos aqui eu não vi muita necessidade, porque esse aqui do ticket dos R$10, acho que passou batida no começo do ano, mas eu estava na prefeitura lá, e a gente lembrou o prefeito Dodô, só não deu tempo de colocar o mês passado, para que não seja tão defasado. Então, já foi passado, e eu acho que é de conhecimento de todos. A pavimentação do Parque Industrial e o outro projeto aqui, que é para recapeamento de ruas, que o senhor presidente tem a lista, e depois ele vai informar para todos aí quais são as ruas que serão beneficiadas. Então, para encerrar o assunto, da minha parte, como líder do prefeito aqui, é para regularizar a situação da lei, somente. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o pedido de vista. Com a palavra o vereador Edmar. Queria novamente cumprimentar a mesa dessa casa, senhor presidente, vice-presidente, mesa secretária, senhores vereadores, plateia que nos honra com a sua presença, funcionários dessa Casa de Lei, os que nos acompanham via internet, que nos acompanharão amanhã via rádio. Olha, eu vou ler o artigo, esse é a lei de 2006. O artigo 1º. O município adotará oficialmente as cores da bandeira instituída pela Lei Municipal número 299/70 em todas as suas formas usuais e representativas. Essa é a lei anterior. A que está passando hoje aqui. O município de Palmeira do Oeste adotará oficialmente as cores da sua bandeira devidamente instituída pela Lei Municipal 299/70 em todas as formas usuais e representativas. O parágrafo 1º. Não, o artigo 2º. O artigo 2º. A lei de 2006. Depois vocês gravam. Dá para... As fachadas dos prédios públicos municipais, construídos ou reformados, deverão receber pintura correspondente às cores da bandeira do município de Palmeira do Oeste, a de 2006, a atual.
Artigo 2º. As fachadas dos prédios públicos municipais a serem reformados ou construídos deverão receber pintura correspondente às cores da bandeira do município de Palmeira do Oeste. Parágrafo 1º. De 2006. Os veículos novos ou usados manterão as cores do padrão de fábrica e, no caso da reforma, obedecerão esse mesmo padrão ou alterados com cores correspondentes da bandeira município. Aqui só teve uma mudancinha. Os logotipos convencionados inseridos nos veículos... Parágrafo 1º. Os veículos novos manterão suas cores, devendo obedecer ao estipulado no caput. O caput é o artigo 1º. Em caso de reforma na pintura, quando houver alteração da cor original, ou seja, vai ter que obedecer e adotar oficial as cores do município da bandeira. É a mesma coisa. Isso eu já levei para advogado, eu só quero levar agora para um professor, que ele possa, um jurídico aí mais aprofundado, né? Para que ele possa me dar, se existe alguma alteração ou mudança. Eu só queria a verdadeira justificativa que não deu, por isso retorno aqui e peço o pedido de vista. Se algum dos senhores vereadores puderem me acompanhar, eu fico agradecido. Muito obrigado. Continua em discussão o pedido de vista do nobre vereador Edmar. Com a palavra, o vereador Jesus. Reitero aqui os cumprimentos a todos. O Edmar, até no primeiro momento, até achei que... Eu falei com o Luciano. Eu achei que realmente não havia mudanças. Mas a lei anterior se refere a prédios construídos ou reformados. A lei agora a serem construídos e reformados. E quando se trata o caput, que igual você mencionou, não é do parágrafo 1º, é do artigo 1º, do artigo 2º. Porque fala assim: as fachadas dos prédios municipais construídos ou reformados deverão receber pintura correspondente às cores da bandeira do município de Palmeira do Oeste. Parágrafo único. E o parágrafo 1º se refere ao mesmo artigo. O parágrafo único do artigo anterior, da lei anterior, que se refere ao artigo 2º. Alteração, já falei. Acabei de falar, dos prédios a serem reformados, ela se referia a prédios já construídos. A serem construídos, um fala prédios a serem reformados e a serem construídos. Aqueles que serem construídos daqui para frente. Os anteriores já construídos, não entra aqui nesse artigo aqui. Está bem claro. Vão ser construídos. Ela está se referindo aos construídos. Se tem um prédio construído e não passar por reforma, ele não está obrigado a receber as pinturas da lei que se refere ao artigo. Um prédio antigo, ele não está obrigado. Exatamente. E quando você refere o parágrafo 1º aqui, não é do artigo 1º, é do artigo 2º, só para correção. Obrigado. Continua em discussão o pedido de vista do nobre colega. Está em votação o pedido de vista do vereador Edmar. Os favoráveis ficam sentados e os contrários se levantem.
Pedido de vista negado por 5-4. Está em votação o regime de urgência do projeto de lei número 6 de 2019. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários se levantem. Sim. Aprovado por 6-3. Regime de urgência número 6/19, aprovado por 6-3. Iniciaremos a seguir a discussão e votação dos projetos de lei apresentados em pauta. Está em discussão o projeto de lei número 3, de 1 de fevereiro de 2019, referente à concessão do cartão alimentação aos servidores do município no valor de R$ 110, e a palavra está franqueada. Está em votação o projeto de lei número 3/19. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários se levantem. Projeto de lei número 3/19, aprovado por todos os vereadores desta casa. Está em discussão o projeto de lei número 4, de 1 de fevereiro de 2019, referente à autorização para abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 486.603,45, destinado à pavimentação asfáltica do Parque Industrial. O Parque Industrial, só lembrando, é lá perto do trevo, onde já está funcionando. E a palavra está franqueada aos nobres colegas. Está em votação o projeto de lei número 4/19. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários se levantem. Projeto de lei 4/19, aprovado por todos os vereadores desta casa. Está em discussão o projeto de lei número 5, de 1 de fevereiro de 2019, referente à autorização para abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 303.624,72, destinado ao recapeamento asfáltico das seguintes vias urbanas: Avenida Carlos Gomes, entre Duque de Caxias e Rua Padre Anchieta; Avenida Antônio Fernandes Garcia, entre Rua Marechal Castelo Branco e Rua Brasil; Avenida Adélia Biancardi Scarpim, entre a Rua Duque de Caxias e Rua Padre Anchieta; Rua Duque de Caxias, entre Rua Antônio Fernandes Garcia e Avenida Santos Dumont; Rua Brasil, entre Avenida Francisco Félix Mendonça e Avenida Ana Ponce Soler; Rua Evaristo Pérez Dias, entre a Rua José Morato de Toledo e Rua Padre Anchieta; Avenida Antônio Gomes dos Santos, entre a Avenida Dalgísio Luiz do Prado e Rua Antônio Marchand. E a palavra está franqueada. Está em votação o projeto de lei número 5/19. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários se levantem. Projeto de lei 5/19, aprovado por todos os vereadores. Está em discussão o projeto de lei 6, de 1 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a adoção de cores da bandeira do município em suas formas usuais e representativas, e da outras providências. E a palavra está franqueada aos nobres colegas. Com a palavra o vereador Edmar. Cumprimentar novamente a mesa dessa casa
senhor presidente, vice-presidente, primeiro secretária, senhores vereadores, plateia que nos honra com sua presença, aqueles que nos acompanham via internet e os que nos acompanharão amanhã pelo rádio, a Escala FM, também os funcionários da nossa casa. Retorno a essa casa para dizer que, novamente, eu vou votar contra o projeto. Não fiquei... A justificativa, para mim, como eu disse aqui, se houvesse algum erro em algum artigo, algum parágrafo, que fizesse um pedido para que fosse alterado, mas não revogar a lei. Aprovar uma lei e revogando a outra, idêntica, para mim idêntica, não teve justificativa. Como eu disse, depois vou procurar aí um jurídico mais expert, que aqui, acho que por enquanto está deixando a desejar, e também um professor que possa me dar a resposta. Então, eu vou deixar claro que estarei votando contra o projeto. A palavra continua franqueada aos nobres colegas. Com a palavra, o vereador Wilson. Reitero o cumprimento à mesa diretora, os senhores vereadores, vereadoras, os amigos que ainda se encontram nessa casa. O que me traz de volta a essa tribuna, senhor presidente? Primeiro é tecer alguns comentários a respeito dessa lei que a gente vai ser votada agora. E no meu entender aqui, pelo todos que passaram por essa tribuna e a gente conversou em off, o único problema dessa lei está na redação dela, no meu entender. Então, como eu disse aqui anteriormente, eu vou votar favorável, porque não seria coerente. Em 2006, eu era presidente dessa casa, e o Reginaldo Ponce era o secretário. Foi nós dois que promulgou essa lei. Então, no meu entender, até que prove ao contrário, a lei é igual. Então, por isso, respeito a posição do Tomate, dos demais vereadores, mas gostaria de meu posicionamento favorável a essa lei, até por uma questão de coerência. Obrigado, senhor presidente. E a palavra continua franqueada aos nobres colegas. Está em votação o projeto de lei número 6/19. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários se levantem. Projeto de lei número 6/19, aprovado por 6-3 vereadores. Estão em votação as matérias apresentadas durante a fase do expediente. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários se levantem. Atos da fase do expediente aprovado por todos os vereadores desta casa. E assim declaro aberta a fase das explicações pessoais. Cada vereador tem 10 minutos e a palavra está franqueada aos nobres colegas. Lembrando a indicação do nobre colega Wilson, temos um convite aqui. Venho pelo presente convidar Vossa Senhoria para uma reunião no dia 5 de fevereiro, portanto amanhã, terça-feira, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal dos Vereadores. O objetivo dessa reunião é discutir assuntos referentes à área da saúde, especificamente sobre o setor de controle de vetores desse município, incluindo aí os terrenos, as leis. Assim, a sua participação é indispensável para a apresentação de propostas e esclarecimento de questionamentos feitos pela comunidade
referente ao setor de saúde pública. Isildinha e Lourdes Benício. Os nobres colegas têm o convite na mesa de vocês aí, e fica o convite aos vereadores para que possamos, um dos itens que vai ser discutido também é a questão dos terrenos que está ali para limpar e as leis para serem aplicadas, de acordo com a indicação do Wilson. Informa assim que nossa próxima sessão ordinária será realizada no dia 18 de fevereiro, em horário regimental. Agradecendo a proteção de Deus nos trabalhos hoje desenvolvidos, reafirmamos nossa profissão de fé nos superiores destinos de nossa pátria, nosso estado e nosso município, para os quais auguramos sempre paz, justiça plena, ordem e prosperidade. Está encerrada a sessão. Deus abençoe aos nobres companheiros, seus ilustres familiares e a distinta plateia presente. Muito obrigado a todos.